Olá, tudo bem? De novo aqui no Dias Felizes. Espero que você esteja desfrutando de dias felizes. E a gente quer compartilhar mais um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre a creche, sobre essa faixa etária aí dos pequenininhos, né? 0 até 3, 4 anos, essa galerinha aí que promete. E hoje o que eu queria falar? Tem muita gente falando hoje em dia, por conta dessa situação de aula remota, aula online, aula presencial com revezamento, sobre a questão do uso de papel na creche. O papel, o bendito do portfólio, as atividades impressas, né? E eu queria perguntar para você, será que funciona usar papel na creche? Será que funciona a atividade impressa na creche? Vamos partir do seguinte princípio, ó. O desenvolvimento infantil, ele é marcado por alguns aspectos, né, que norteiam a elaboração de um plano pedagógico, de um projeto pedagógico para desenvolvimento dessa faixa etária, ok? Qual que é o objetivo? A gente quer que a criança alcance alguns patamares importantes, tá? Que patamares são esses? Nós queremos que a criança alcance a autonomia do movimento, o andar, a coordenação motora. Nós esperamos também que a criança ela desenvolva a autonomia de fala, a linguagem, a oralidade, a formação, a estruturação do pensamento simbólico, né? Representatividade, a conotação das circunstâncias, das palavras, dos momentos, ok? Esse referencial simbólico é muito importante. E também o desenvolvimento socioemocional, que a criança saiba lidar com si mesma, né, com o seu desenvolvimento e com o desenvolvimento de quem está à sua volta, também com a sociedade como um todo. E aí, quando a gente parte desse princípio, surgem algumas perguntas. Primeira delas, mas se a creche tem todo esse envolvimento, essa inclinação, essa preocupação em desenvolver essas habilidades, essas capacidades nas crianças, então a creche ela é educacional? Bem, para responder essa pergunta a gente tem que voltar no tempo um pouquinho, analisar uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a creche ela era voltada mais para aquelas famílias em que todas as pessoas ali trabalhavam fora e não tinha quem ficasse com a criança. Então a creche surgiu como essa proposta, como um lugar para acolher as crianças enquanto os adultos da família estavam trabalhando. Mas acontece assim, que daqui de uns 10 anos para cá, né, talvez um pouquinho mais, houve uma tendência, houve uma mudança muito grande na forma de analisar as políticas educacionais, as práticas educacionais, e também foi posto um olhar diferente para essa fase da infância, para essa fase do desenvolvimento humano, tá? Então percebeu-se que é nessa fase que desenvolve-se o falar, o andar, o relacionar-se, as primeiras percepções do mundo, né, daquilo que está no entorno da criança, surgem nessa etapa. Então foi necessário colocar um olhar mais profundo nisso. Dessa forma, então o que acontece? A creche ela passou dessa situação assistencialista, que era para dar assistência às famílias que trabalham fora, e absorveu a sua natureza educacional. Então creche é ambiente pedagógico, é ambiente educacional, tá bom? Isso vai levar tempo para a gente assimilar isso como sociedade, porque o Brasil vem dessa tendência assistencialista no que diz respeito ao desenvolvimento infantil e agora é encarado como educacional. E de fato é. Então eu posso dizer que hoje sim a creche é ambiente educacional. A creche é um ambiente onde se lançam os alicerces, onde são estabelecidas as bases, onde a criança ela tem contato com o conhecimento que vai abrindo portas para quando ela chegar na fase formativa, ela já ter as suas habilidades desenvolvidas para aquela fase, para aquela etapa, ok? E aí então a creche ensina o quê? Vamos pensar. Creche, bebês, 0 anos, 6 meses, 1 ano,
2 anos, 3 anos, às vezes estão saindo lá até quase com 4 anos as crianças estão saindo da creche. O que a gente ensina lá? Bom, a gente precisa responder essa pergunta e a gente tem que ter conhecimento para isso, porque muitas famílias carregam esse entendimento da creche assistencialista. Quem nunca se deparou com aquela situação, né? O professor ou o cuidador todo feliz vai entregar a criança na hora da saída e aí teve uma relação ali de aprendizado naquele dia, a criança desenvolveu alguma coisa, falou algo novo ou assimilou alguma coisa nova, você vai contar todo feliz e a pessoa que vem pegar a criança pergunta: ele comeu? Ela fez cocô? Já tomou banho? Por quê? Porque o foco é assistencialista. Não tem aquela percepção, o que você aprendeu hoje? O que ele aprendeu hoje? Ele falou alguma coisa diferente? Desenvolveu alguma habilidade nova? Não se pergunta isso na porta da creche, não é mesmo? Mas deveria, tá bom? Mamães, papais, aprendam a perguntar sobre o que seu filho aprendeu e desenvolveu, ok? Então a creche é um ambiente que vem trazer o ensinamento dentro das perspectivas de desenvolvimento da criança, ok? Então é um ambiente de desenvolvimento de hábitos. A criança está na creche para desenvolver hábitos, por isso é importante ter uma rotina. A criança vai aprendendo conforme a rotina se desenvolve. Se essa rotina tem momentos de refeição, a criança vai aprender a manipular talheres. Se tem um momento que é formativo de leitura, ela vai aprender o que são os livros, para que eles servem, o que são as letras e o que são as imagens, e vai aprender a ler essas imagens. E vai começar também a se familiarizar com a linguagem oral e escrita, tá bom? A criança ela vai ser estimulada ali nesses hábitos a cuidar de si mesma, hábitos de higiene, hábitos de autonomia. Isso é muito importante, ok? Nós precisamos também entender que a creche é um ambiente que a gente chama de um ambiente estimulador precoce. O que quer dizer isso? Nas interações, nas trocas ali com as pessoas, com os adultos, com outras crianças, com pessoas que estão vindo de culturas diferentes ali, culturas familiares, né? Diferentes, que têm estímulos diferentes, práticas diferentes, a criança vai assimilar dentro daquela rotina, de uma maneira ordenada, estímulos de vários lugares. E isso vai levar a criança a um desenvolvimento mais satisfatório, digamos assim, ou um desenvolvimento precoce, ok? Acontece várias vezes das pessoas falarem assim: olha, mas o maior estava em casa, o menor foi para a creche e o menor falou bem antes do que o outro, porque teve estimulação. Largou a fralda antes do outro, porque teve estimulação. Aprendeu a segurar o garfo antes que o outro, porque teve estimulação ali nas interações. Então é um ambiente educacional muito eficiente e muito importante. Nós temos que valorizar a creche dessa maneira, ok? E aí vem a pergunta que direciona a nossa conversa aqui: e os materiais? E o tal do papel? Porque quando eu falo em escola, ambiente educacional, eu estou falando de papel. Estou falando de escrita, estou falando de avaliação, estou falando de tarefa, estou falando de coisas que as crianças vão treinar, realizar, escrever, calcular. Estou falando de tudo isso. A creche é um ambiente educacional diferenciado da escola formativa, porque a creche é um ambiente de desenvolvimento, não é um ambiente de formação. A formação vem depois. Então todo o material, né, a gente tem que avaliar dentro dessa perspectiva. Hoje em dia nós estamos diante de um dilema: portfólio para creche, atividade para creche, impresso para creche, vamos mandar tudo isso para casa e as famílias vão fazendo e depois vão mandando de volta. Ou as crianças estão vindo revezando como fazer, não tem uma sequência, tem uma sequência, e quando está em casa como é que fica? Calma, vamos pensar com calma aqui, olha só. Tem família que pensa assim: eu quero papel. Por quê? Porque aí eu ponho a criança lá e ela fica com o papel, né? Tem família que fala assim: eu não quero papel, porque eu vou pôr a criança lá e ela vai estragar tudo e eu vou ter que dar conta depois. O que a gente tem que entender é que o papel não é só o papel que é material para o desenvolvimento infantil. Nós temos o papel, nós temos a massa de modelar, nós temos o giz de cera grosso, aquele jumbo, né, que é específico para o tamanho da mãozinha da criança, ela tem que aprender a empunhadura. Nós estamos falando aqui de materiais que são propícios para uma fase de descobertas.
Então esses materiais, eles não vão ser encarados tanto pelo seu uso comum. Papel na creche não é só para escrever, papel na creche não é só para desenhar, papel na creche não é só para ter algo ali registrado, documentado. Claro que vai ter documentação, mas o papel tem que ser reconfigurado, como todos os outros materiais, dentro de uma perspectiva criativa, indutiva, eu diria. Nós temos que reconfigurar pelo potencial criativo desses materiais, ok? Para facilitar, os materiais têm que ser interativos, eles têm que proporcionar as descobertas. Quem lembra de um vídeo de um pai que tinha um bebezinho, né, assim, em primeiro plano, aí o pai pegava uma folha de papel e rasgava aquele papel e a criança dava aquela gargalhada gostosa. Todo mundo viu esse vídeo e todo mundo gostava de ver esse vídeo. Tinha que repetir o dito do vídeo, por quê? Porque a gargalhada é gostosa. O que aquele pai fez? Aquele pai entendeu que o papel não era um material a ser encarado pelo seu uso comum, um suporte de escrita, mas o papel ali se transformou num elemento de efeito sonoro, e aquele efeito sonoro produziu uma reação na criança. A repetição desse movimento levou a criança a um gatilho de dar risada e esperar, dar risada e esperar, dar risada e esperar. Então é disso que nós estamos falando. A gente precisa discernir no desenvolvimento infantil que existe o papel para escrita e o papel que a criança pode transformar, que ela vai criar, que ela vai moldar e dar forma a outra coisa. O papel, a tinta, o lápis, a massinha de modelar, o gelo, a água, o sabão, a espuma, o tecido, os brinquedos, os objetos, tudo isso é material de construção no desenvolvimento infantil. Construção do quê? De conhecimento, de relação de desenvolvimento, construção de ludicidade. Então os materiais no desenvolvimento infantil têm um papel lúdico, ok? E aí a gente tem que equacionar aquela situação, material que o professor elabora para a criança e material que a criança manipula. Material manipulável é material de construção criativa. Material que o professor utiliza é material que a gente põe o uso comum para que ele represente algo ali que seja significativo para a criança. Ok? Então a gente entende, ó, como que a gente pode fazer isso? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Você pode desenhar um abacaxi numa folha de sulfite e com outros pedacinhos de papel levar a criança a amassar. E depois de amassar, passar a cola e depois colar esses pedacinhos de papel. E olha só, você trabalha numa atividade simples como essa vários conceitos. Eu anotei aqui uma listinha pensando assim, 2 minutinhos nessa listinha, o que a gente pode trabalhar com isso? Nessa interação, coordenação motora, quantidade, cores, texturas, colagem, composição visual, noção de grandeza, natureza, alimentação. E isso assim, eu parei e falei assim, peraí, aquela atividade do abacaxi, o que eu posso aprender, o que eu posso ensinar? Tudo isso são propostas em que o material se torna um recurso lúdico para você chegar num outro ponto. A gente precisa lembrar que a criança é sinestésica. O que isso quer dizer? Que todos os órgãos do sentido da criança estão trabalhando juntos. E aquilo que ela toca com as mãos, o olho assimila de um jeito, se produz som, o ouvido assimila de outro, se tem sabor, ou se ela põe na boca para sentir a textura, temperatura, isso vai somando vários reflexos e estímulos e a criança constrói um conhecimento em cima disso. Então a gente pode sim encarar os materiais como materiais, elementos de construção criativa, construção de conhecimento, ok? Então, prof, você que me assiste, você família que me assiste também, não se preocupa tanto da criança produzir registro escrito, né? Ai, o professor mandou um desenho, meu Deus, meu filho agora rabiscou tudo, né? O rabisco é linguagem, o rabisco é desenho. Esse rabisco vai se tornar em formas, e essas formas vão se tornar em letras, e as letras vão ser a escrita da criança. Mas calma, tudo começa assim, tá?
tá? Então não se preocupe com registros e registros, não se preocupe em materiais e materiais impressos. Sim, você tem que elaborar o seu portfólio? Elabore o seu portfólio, mas lembre-se que o material ele tem que ser construção criativa, construção de conhecimento. Manipular materiais significa descobrir um universo também que faz parte do conhecimento. Queria falar para você aqui, ó, enfatize o criar, o descobrir, o interagir. Vamos a papel na creche? Vamos. Vamos imprimir? Vamos. Vamos mandar para casa? Vamos. Vamos receber de volta? Talvez. Né? Pode ser que esse papel ele seja para construir algo que a criança vai desenvolver, pode ser que ele seja devolutivo, sim, ok? Mas a gente tem que pensar nas ações que a gente pode fazer com esse material. Falando especificamente do papel, amassar, dobrar, rasgar, moldar, recortar, enrolar. Nós podemos fazer muitas coisas, ok? Então deixe a sua criatividade fluir como a criatividade das crianças. É importante que a gente saiba interagir nisso e encontrar uma linguagem na manipulação de materiais para o desenvolvimento dos nossos pequeninos. Tem muita coisa boa por aí que as pessoas fazem, são criativas no uso de materiais e que ajudam as crianças a desenvolver conhecimento. Não tenha medo de bagunça, não tenha medo de sujeira, isso faz parte. Mas você pode orientar também isso. Só que isso aí a gente pode falar numa outra conversa, ok? Quero agradecer você que está acompanhando o nosso canal, você que tem assistido. Por favor, ajuda a gente a compartilhar para o maior número de gente possível. Eu sei que é muito importante essa fase do desenvolvimento infantil, eu gosto muito disso, por isso que eu estou investindo nisso, tá bom? E eu queria muito te pedir, se inscreve no canal, tá fazendo bem para você? Curte aqui embaixo. Quer sugerir um tema, um assunto? Fala pra mim que eu corro atrás, pesquiso pra gente compartilhar aqui, tá bom? Vamos trocar experiências. Eu preciso de vocês e eu acho que eu posso oferecer alguma coisa também, tá bom? Desejo pra você que essa semana seja uma semana cheia de dias felizes e até nosso próximo encontro. Tchau!